Bom dia, eu sou Minervino Ulisses Machado. Aqui nesse canal eu faço leituras de mensagens de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, do livro Fonte Viva. E depois eu faço uma breve reflexão, ok? Então a mensagem de hoje se chama Palavras da Vida Eterna. Abre aspas. Tu tens as palavras da vida eterna. Fecha aspas. É uma frase de Simão Pedro, está em João, capítulo 6, versículo 68, ok? Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantém despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Discerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia, e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Ok, deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Então, o que essa mensagem de Emmanuel, ela está nos falando? Está nos falando sobre a palavra, tá? Então, se nós formos pensar um pouquinho sobre o poder das palavras, nós vamos ver o seguinte, que há palavras que nos consolam, que nos colocam para cima, que nos dão esperança, que nos dão ânimo para viver, que nos elevam, né? Elevam o nosso espírito. Há palavras que fazem com que nós fiquemos encantados, né? Alegres, felizes. São palavras benditas. São palavras que vêm a nós para nos trazerem algo de bom, né? São palavras positivas, palavras de otimismo, de fé, palavras que elevam. São as palavras benditas. Mas há outras, porém, que são aquelas palavras que nos colocam para baixo, nos deixam tristes, nos deixam desanimados, sem fé, sem vontade de seguir, sem perspectiva, nos diminuem,
não trazem uma coisa boa para nós, tá? São as palavras malditas, né? Aquelas palavras que não servem para a nossa elevação, mas para que a gente fique rebaixada, né? Que a nossa vida fique pior, né? E muitas vezes nós encontramos essas palavras quando nós somos crianças. E quando nós somos crianças, tudo tem uma proporção muito maior, né? Porque nós escutamos aquela palavra como se ela fosse uma verdade, uma profecia, né? Alguém vem e nos diz uma coisa boa. Nossa, que ótimo! A partir daquela palavra, eu vou crescer uma criança mais feliz, uma criança mais confiante, né? Uma criança mais aberta para o mundo, para as pessoas, para o bem, né? E se alguém, ao contrário, vem e diz uma palavra para uma criança negativa, uma palavra que coloca em dúvida o valor daquela criança, que traz aquela criança para um lugar escuro, né? Para um lugar que não é bom, um lugar que é amedrontador, que é triste. Então essa criança também ela vai tomar essa palavra como verdade, né? E a partir dessa palavra ela vai construir essa história também, né? Então nós somos atravessados por essas palavras, né? Palavras boas e palavras ruins. Muitas vezes essas palavras vêm de pessoas que são amargas, né? Que não têm fé, são pessoas más, são pessoas que ainda não se descobriram, ainda não trabalharam suas sombras. Então essas palavras vêm dessas pessoas e trazem muitos danos, né, para nós, para os outros, né? Ao passo que aquela pessoa que é boa, que enxerga a vida de uma forma melhor, que confia em Deus, que confia na vida, que confia em si, ela está sempre trazendo uma palavra boa, né? Então, esse é o valor da palavra, né? Quando nós acreditamos nas palavras negativas, nessas palavras malditas, né? Muitas vezes nós perdemos a nossa força. E aí nós nem precisamos mais ser crianças, né? Nós podemos ser adolescentes, podemos ser adultos. Nós perdemos um pouco da nossa força. Nós desacreditamos dos outros. Muitas vezes nós perdemos a nossa fé. Porque aquela palavra vem e ela é tão doída, ela traz uma coisa tão negativa pra gente, que nós ficamos nesse lugar de tristeza, de depressão, de pensamentos negativos, né? Então, assim como nós devemos valorizar as palavras positivas, nós devemos aprender a neutralizar as negativas, ok? Sempre sempre levando em conta que as palavras negativas, elas podem ter sido ditas no momento de raiva, de tristeza, ou porque a pessoa é amarga. Então nós devemos desconstruir essas palavras negativas dentro de nós. Nós devemos fazer com que elas percam a força dentro de nós. Porque elas, por si só, elas vão se provar negativas, ou melhor, elas vão se provar errôneas, não verdadeiras, se nós dermos uma chance para nós, né? Se nós não levarmos essas palavras negativas tão a sério. Porque aquelas palavras negativas vêm de alguém que, como todos nós, tem questões a serem resolvidas, né? Então, ao mesmo tempo que nós devemos dar crédito e acreditar nas palavras positivas, nós devemos neutralizar e deixar morrer as palavras negativas que proferiram sobre nós, sobre a nossa vida, sobre quem nós somos, sobre quem nós vamos ser, né? A gente deve deixar que essa palavra, que ela se vá, não volte nunca mais, né? Muitas vezes essas palavras não vêm de pessoas, né? Vêm de livros que nós lemos, vêm de filmes que nós assistimos, vêm de palestras que nós ouvimos, né?
Vem de várias formas. Vem através de mensagens de amigos, né? Como é que é bom acordar de manhã, ter uma mensagem de pessoa querida, de uma pessoa querida, ou várias mensagens de pessoas queridas, né? Eu dou muito valor a isso. Porque embora seja uma coisa que para muitos é uma coisa pequena, é uma palavra que está mostrando que aquela pessoa lembrou de você, que aquela pessoa te considera, que aquela pessoa gosta de você, que ela vê, que ela vê coisas boas em você e se abre para te mandar uma mensagem. Então, vamos dar crédito a essas palavras que vêm de diversas fontes e que nos elevam e deixam o nosso dia melhor, né? Vamos abandonar as outras, as malditas, ok? Assim como nós precisamos ouvir as palavras boas, assim como nós precisamos ter contato com essa palavra de ânimo, de fé, de vida, nós também precisamos dizer. Nós precisamos dizer palavras boas para os outros. Nem sempre é só para a nossa família ou para os nossos amigos. Às vezes uma pessoa que vem até nós, que chega de alguma forma até nós, ela precisa de uma palavra. Ela precisa de uma esperança, de um consolo. Ela precisa de alguma coisa que faça com que ela vá em frente. Então nós não só podemos ouvir, e devemos ouvir as palavras boas, como devemos dizê-las, né? Devemos espalhar coisas boas pelo mundo através da nossa palavra, ok? Assim como as palavras constroem, as palavras também destroem, né? E Emmanuel, nessa mensagem de hoje, Palavras da Vida Eterna, ele vem nos falar de quê? Das palavras de Cristo, né? Das palavras que Cristo deixou aqui para nós, quando esteve entre nós, né? Das palavras de amor, palavras que visam construir um ser humano melhor, né? Palavras de amor, porque o amor é esse laço que une todos nós, né? Cristo coloca a humanidade toda como nossos irmãos e o planeta como nosso lar. Então, nós não devemos restringir as nossas palavras boas apenas aquele pouquinho que está entre nós, né? Aquelas pessoas que estão sempre conosco. Nós devemos estender essas palavras boas a todos que nós pudermos, né? Porque as palavras boas constroem, as palavras malditas destroem, né? E nós estamos nesse mundo aqui para construir, certo? Então, às vezes, quando a gente está distraído pelo caminho, a gente não percebe que as palavras que Cristo trouxe eram palavras do quê? Que traziam lições, que traziam beleza, que traziam avisos, que traziam orientações valiosas, né? Nós não percebemos. Às vezes nós estamos tão distraídos nesse mundo, né? Que é um mundo superficial, né? Que é um mundo de consumismo, que é um mundo de correria, que é um mundo de valorizar muitas vezes o que não tem o mínimo valor. Coisas muito passageiras, coisas ilusórias. Então, às vezes, nós estamos distraídos pelo caminho e nós não prestamos atenção nas palavras que Cristo veio nos dizer e nos trazer, certo? As palavras de Cristo, elas nos exortam a considerar o quê? A grandeza de Deus e nos exortam a viver conforme as suas leis. A lei de amor, a lei de caridade, a lei de fé, justiça, ok? Quando nós ouvimos também as palavras de Cristo, nós percebemos que o trabalho é o meio, é colocado como meio pelo qual nós vamos nos aperfeiçoar e evoluir, né? O trabalho, ele nos engrandece, ele nos faz crescer, ele nos faz ter outras perspectivas, tá? As palavras de Cristo, elas nos fazem olhar para o mais alto e para o além, né?
além daquele mundinho pequeno de convenções, de ilusões, de traições, né? Há coisas além. Há algo além das palavras malditas, que vem junto com atitudes malditas muitas vezes, né? Há algo além. São as palavras da vida eterna de Cristo, tá? Então, as palavras de Cristo, o que elas fazem? Elas nos mostram as obrigações justas. Elas nos acordam para a luz e para o bem. Elas vêm através de um amigo, elas vêm através de uma leitura, mas na verdade elas são palavras o quê? De Jesus, de Cristo, né? São palavras que visam nos elevar, ok? As palavras benditas, elas santificam o nosso espírito. Elas são o nosso apoio mental nas horas difíceis, né? Nas horas das provações, nas horas das transformações que todos nós passamos, né? Nossa vida não é algo assim contínuo, né? Que vá de uma forma só. Nós temos altos e baixos. Então, quando nós nos decidimos a ouvir as palavras da vida eterna que Cristo nos trouxe, nós podemos passar pelo baixo com mais tranquilidade, né? Nós não estamos sempre no alto, alto e baixo, né? E assim vai a nossa vida. Um dia nós estamos bem, no outro dia nós não estamos tão bem, no outro dia já podemos estar melhor. Vamos procurar ouvir as palavras boas, as palavras de vida, as palavras de vida eterna, que são as que Cristo trouxe para nós, tá? Muitas vezes nós deixamos ressoar dentro de nós a palavra maldita. Nós acreditamos naquela palavra, mas nós acreditamos tanto que elas nos bloqueiam. Nós ficamos estagnados na vida, nós não vamos além, porque nós começamos a duvidar de nós, do nosso valor, começamos a duvidar de quem nós somos, começamos a duvidar que alguém nos ama. Nós nem lembramos de Deus, não lembramos de Cristo, não lembramos de tudo que Cristo veio nos trazer aqui, né? Cristo, um ser perfeito que desceu aqui para nos mostrar coisas valiosíssimas. E muitas vezes nós deixamos isso para lá por causa de palavras malditas, por causa de palavras que vêm para nos derrubar. Às vezes elas vêm para nos derrubar sem querer, ok? Às vezes a pessoa fala uma palavra, ela nem sabe que aquilo ali está provocando uma coisa ruim na outra. Mas às vezes essa palavra vem para nos destruir. Vem para nos destruir. Ela vem porque a pessoa que está emitindo essa palavra, ela não quer que você continue, ela não quer que você brilhe, ela não quer que você encontre o seu propósito de vida, ela não quer que você seja feliz. É simples assim, né? É triste? É triste, né? Se nós estivéssemos em um mundo mais avançado, nós poderíamos até duvidar disso. Não, mas aquela pessoa não fez isso por mal, mas muitas vezes faz por mal sim. E a quem cabe reverter isso? A nós. A pessoa não está bem com ela, a pessoa não acredita em Deus, a pessoa é maligna, a pessoa é ligada às trevas, isso é problema da pessoa. Não deixe que essas palavras malignas ecoem dentro de você. Deixe que as palavras de Cristo ecoem dentro de você. As palavras de amor, de fé, de coragem. As palavras que te reconhecem como um ser de luz. Um ser que está encaminhada, mas um ser que pode sempre se transformar, sempre mudar, sempre ressignificar a sua vida, sempre evoluir. Nós podemos. Nós podemos. Não existe ninguém perfeito aqui nessa terra, não. Não existe ninguém perfeito, não. Mas nós, se nós estivermos atentos ao que é ilusão e ao que é verdadeiro, nós podemos transformar sim a nossa vida. E um passo para isso é não deixar que essas palavras malignas ecoem dentro de nós.
porque elas vão nos levar à depressão, à tristeza, ao tédio, né? Não, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ser felizes e fazermos os outros felizes também, ok? Então, para terminar, eu vou ler a frase de Emmanuel, que nos diz o quê? Quais são as frases, quais são as palavras que nós devemos guardar em nós. Guarda teu coração à escuta das palavras de vida eterna. Ok? Essa foi a mensagem de hoje. Espero que tenha servido para você, para sua reflexão. Que você tenha um ótimo dia e até a próxima.